Finisce la più vecchia dittatura dell'Occidente. Un regime arcaico cade, come gli imperatori della Roma in decadenza. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo appena nato que há de fronte solamente la... Eles vieram de longe, alguns de muito longe, ansiosos por assumir um papel, por mais pequeno que fosse, no processo revolucionário português que lhes parecia tão puro. Uma italiana, um brasileiro, uma alemã e um alemão, todos chegaram à Revolução já ali avançando, desembarcaram nos dias turbulentos do PREC e encantaram-se com a esperança que a reforma agrária, nos seus primeiros tempos, foi capaz de produzir. Sejam bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés, que neste episódio temático, afinal estamos a gravar no mês de Abril, vai cruzar histórias internacionais com essa grande história nacional que é o 25 de Abril. Estamos em estúdio com Isabel Mois, atriz, encenadora e dramaturga e autora do podcast Eu Vim de Longe, que é sobre estrangeiros que participaram no processo revolucionário em curso em Portugal. Eu sou a Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso, e a sonoplastia hoje está nas mãos de Tomás Delfim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A umas centenas de metros do cemitério começou a chover, mas ninguém arredou pé. A população vinha às portas e janelas e em todos os rostos havia a mágoa de um pedaço de esperança que ia ser enterrada. Eram trabalhadores, intelectuais, mulheres e crianças. Um desfile de saudade por um filho do povo e de revolta contra os assassinos. Já à noite, entre os passos da multidão, o ruído da chuva, o silêncio das lágrimas, a força das bandeiras. Olá Isabel, muito obrigada por teres aceitado falar connosco sobre este projeto. Podes contar como é que a ideia surgiu? Obrigada eu por esta oportunidade, porque este é um projeto que eu que gosto muito. Andei muitos meses a trabalhá-lo e gosto muito, e vai continuar, vai ter assim uma sequência. Não agora sobre estrangeiros, mas sobre trabalhadores portugueses. E esta ideia surgiu como surgem outras, às vezes algumas curiosidades surgem através da observação. Esta, por acaso, não, foi através de um filme. Estava a ver um filme que se chama Prazer Camaradas, do José Filipe Costa, e esse filme conta a história de duas mulheres alemãs e um homem, acho que é inglês, que regressam a uma cooperativa no Ribatejo, onde trabalharam durante o PREC, e faz uma espécie de dramatização sobre as suas memórias. Também aparecem aí trabalhadores portugueses. E esse filme é muito baseado, está muito centrado na questão da sexualidade e da intimidade, ou seja, como é que eram as diferenças entre como encaravam os estrangeiros a sexualidade e os problemas que existiam nessa altura. Também está no teu podcast, também tocas um bocadinho nisso, não é? Da diferença, como é que os estrangeiros lidavam com o seu próprio corpo a tomar banho e como... Mas já vamos falar. Sim, também. E depois eu vi aquilo e pensei, estrangeiros a trabalhar nas cooperativas agrícolas, porque nunca tinha... Quer dizer, eu sabia que tinham vindo estrangeiros ver a Revolução, acompanhar, fotografar, documentar. Claro, jornalistas, muita gente. Documentado, sim. Agora, isto, pensar assim, mas espera lá, quem é que eram estas pessoas? E sobretudo, porque é que elas vieram? Primeiro, de onde vieram, porque é que vieram e o que é que os moveu? Aquelas histórias particulares, não é? Não podemos dizer logo, todos vieram ver a Revolução. Porque o que nós percebemos, por exemplo, nas histórias que eu conto desses 4 estrangeiros, é que vieram todos por motivos diferentes. E às vezes por motivos que nunca imaginarias que eles fossem trabalhar para as cooperativas agrícolas. E então, a partir dessas perguntas, não é? Porque é que, quem são e porque é que eles vieram, que comecei à procura então dessas pessoas. E como é que se procuram
estrangeiros que vieram para Portugal numa altura em que, bom, não havia internet, não é? Nem sequer telemóveis, nem nada. Qual é a pesquisa? Eles deixaram alguma coisa escrita? Como é que se faz? É mais biblioteca, hemeroteca, notícias dessa altura? Pois, olha, havia muito pouca coisa. Havia, primeiro, estive a ler um livro, depois na altura, acho que foi reeditado na altura agora dos 50 anos do 25 de Abril, que foi este Portugal, a Revolução Impossível, do Philip Myler, acho que é assim que se diz, que é um irlandês que acompanha a Revolução. E ele ali tem 2 páginas em que fala desses estrangeiros que vieram, aliás, até apelida deste turismo revolucionário, não é? Que eles vieram. Que diz que Portugal foi inundado por jovens que visitavam as cooperativas e que alguns ficavam 1 mês ou 2 e que iam trabalhar. E também refere um dado que é, muitas vezes, esses jovens, como ele diz, tinham pouco respeito pela autonomia dos trabalhadores, ou seja, queriam influenciar a maneira como os trabalhadores trabalhavam, sim, e até diz que porque numa cooperativa chegou-se ao ponto de limitar até 6 estrangeiros que podiam lá estar a trabalhar naquela altura. Limitavam, pronto. Porque era uma influência... Lá está, eu acho que era por causa desta questão da autonomia, porque é o que ele diz. Há uma altura que um trabalhador, porque esses estrangeiros, acho que foi na Torre Bela, que se juntam e dizem que não, que estamos contra que sejam só os 6 estrangeiros que estejam aqui a trabalhar. E há um trabalhador da Comissão dos Trabalhadores, em relação à autonomia, que lhes diz: bem, vocês acham bem que quer dizer, vocês não estão na vossa universidade na Alemanha, eu mando para lá uns queijos, mando para lá uns vinhos, e depois eu chego lá e digo como é que vocês têm que trabalhar. Vocês achariam bem que eu fizesse isso? Ou seja, nesta relação de que vocês estão aqui, mas começam-nos a dizer que... Sim, vocês estão aqui para ajudar e participar no processo, não é para liderar ou para estar aqui a dizer. E depois também ele também fala nestas questões, mais uma vez, as questões da moral e das questões sexuais, porque ele diz que há uma altura que os homens começaram a ter relações sexuais com as estrangeiras, pronto, e então as mulheres não acharam nada bem esse tipo de situações. Mas lá está, e também fala, já vamos falar mais à frente, no modo de vestir, de como é que se posicionava, como é que estavam em relação às mulheres portuguesas. Depois conheceste-os, estas 4 personagens. Depois eu conheci estas 4 personagens. Eu tive a sorte que a Liana Marchetti, por acaso, trabalha com um amigo meu, que eu contei este projeto, e então ele disse-me... A Liana é a primeira entrevistada. O primeiro episódio, sim. O primeiro episódio. E ele disse-me, pronto, que a conhecia, eu falei com ela e consegui, a muito custo, pronto, que ela deu-me o depoimento, mas ela não queria ser gravada, pronto. Mas depois lá consegui, e então andámos assim um bocado para a frente e para trás. E depois foi por ela que conheceste outras pessoas, não? Olha, depois não conhecia ninguém, não consegui encontrar ninguém, contatei a Associação José Afonso, porque podia ser que me desse algo. E a partir daí deram-me o nome da Petra Fitzner, da alemã, porque ela tem relação com pessoas, com jovens portugueses que estiveram na altura também nas cooperativas. Ok. Que é o Samuel e o Henrique, que ela vem cá muitas vezes visitá-los, e durante estes anos continuaram a conversar. Através da Petra Fitzner, conheci, ela deu-me o nome do Augusto Costa, que mora ainda na Alemanha e tem relação, e consegue, porque ela quando esteve cá veio ter com um namorado, mas agora já não tem ligação nenhuma com ele. Pronto. O Johann Maria Bustorff, olha, foi por acaso na internet, porque estava um relato de uma cineasta, não sei se era holandesa, se era alemã, que veio para a Estrela Vermelha nessa altura fazer um filme um bocado ficcionado, não era documental nem nada, e falava de um alemão que era o Johann Maria Bustorff, que servia como tradutor, porque ele já falava português, com os trabalhadores portugueses. Olha, pronto, depois pus-me a escavar. Johann Maria Bustorff, ele é pintor. Descobri que ele ainda mora cá em Portugal, mora em Pombal. Falei com o agente dele e pronto, e consegui falar com ele e fazer a entrevista. Fiz todas as entrevistas presenciais, menos o Augusto Costa, porque não estava. Está na Alemanha. Não está. Tive a sorte da Petra Fitzner estar cá em Portugal, porque veio a um encontro de mulheres do Sindicato Verdi
e andou em Beja e no Baixo Alentejo a perceber como é que está o Alentejo hoje, a falar sobre a Revolução. E então, pronto, consegui estar com ela. Mas foi difícil encontrar estas pessoas, foi um trabalho de escavador. Foi difícil, foi. Aliás, até era para ter feito 5 e só fiz 4, mas depois até percebi, não, ainda bem, porque só os 4 deu-me imenso. Foram muito tempo de investigação, muito tempo de procurar os sons. Depois tive a sorte que o Rui Simões, o cineasta, gentilmente me cedeu alguns sons daquela época dos filmes dele, A Lei da Terra e... Sim, é A Lei da Terra dele e do Grupo Zero. Um é A Lei da Terra, outro é um filme que andei a circular, mas que eu agora não me lembro do nome. Mas pronto, cedeu-me gentilmente isso, porque se fosse para pedir à RTP não tinha orçamento suficiente para isso, não é? Porque mesmo sendo um projeto cultural, é para a internet e apesar de acho que as pessoas não têm noção de fazer um podcast narrativo digitalizado, sério. Eles pedem 400 euros por minuto de som. Sim, 400 euros por minuto de som num projeto simplificado da DG Artes, quer dizer, só se não fazia mais nada. Sim, não podias ter, obviamente, nenhum outro gasto. E mesmo assim não podia ter outro gasto. Eu, obviamente, não vou pedir ao longo destes minutos que nos contes tudo sobre as tuas personagens, porque as pessoas pesquisem Eu Vim de Longe nas vossas plataformas preferidas e quero que fiquem a conhecer estas histórias. Mas o que é que tu achas que moveu tanta gente para a nossa revolução? Nas histórias há uma dose de acaso, há uma dose de razões pessoais também, de fuga pessoal quase. Mas depois de terem chegado cá, foram e vieram, mas todos ficaram com uma ligação a Portugal. E tu acabaste de nos dizer também que uma das personagens até vem a encontros sindicais ainda nas zonas onde trabalhou. O que é que achas que moveu estas pessoas e porquê que continuam a voltar? Pois as histórias são todas diferentes e os propósitos da vinda são todos diferentes, não é? Assim, se nós temos uma Liana Marchetti que vem por curiosidade também, depois de se ter divorciado, e vem ver o que se está a passar, até como libertação pessoal dela. Temos um Johann Maria Bustorff que já tem, mesmo antes do 25 de Abril, já tinha estado em Portugal. Sim. Já tinha uma relação, já aprendeu português, e que depois, quando sabe do 25 de Abril, recebe esse telefonema, vem logo para ver, pronto, e acaba por ir, depois acaba por sair, mas depois acaba por regressar e ficar a trabalhar na cooperativa. A Petra Fitchner vem atrás de um namorado, porque vieram muitos estudantes de Hamburgo, da universidade, trabalhar. E porque há uma ligação também, e ela conta isso no podcast, sim. Que havia muita imigração de portugueses na Alemanha, e os portugueses viviam também e tinham contacto com os alemães, e eles sabiam muito bem do que se passava em Portugal, da ditadura e depois do 25 de Abril, e portanto também havia esse contacto, e esse contacto acabou por influenciar muitos jovens também a vir. Um namorado, e ela veio atrás do namorado para vir buscar o carro, não é? Porque a cooperativa não tinha carro, e veio buscar o carro. O carro acabou por ficar cá e ela foi-se embora à boleia. O carro era super útil, não é? Era um Alfa Combi. Se não fosse o carro, ninguém conseguia vender nada do que se produzia nas cooperativas para levar aos mercados. A história do carro é muito engraçada. Pois é, porque não havia dinheiro. Não havia dinheiro e não havia não havia transporte, que era uma coisa fundamental. Tu consegues produzir, mas depois não consegues onde é que vais vender? O dinheiro não chega. O Augusto acabou por ser fugido da ditadura, acabou mesmo ser por acaso acabar com uma história hilariante. Fugir da ditadura no Brasil, acaba por andar por vários países da Europa, acaba por chegar a Lisboa. E tudo. Sim, acaba por chegar a Lisboa e depois, por acaso, vai trabalhar e descobre um bar no Bairro Alto em que lhe falam ele também, como era, diz na medida em que ele precisava mesmo trabalhar, basicamente, não era propriamente, não era... Não, mas ele também dizia que ele era marxista, mas não tinha partido, então ele também queria ver como é que era o comunismo no concreto, não é? Mas eu acho... Sim, isso é muito engraçado, não é? Porque foi um período pequenino em que ele realmente meio que existiu, não é? Ou que se tentou que existisse. Sim, e era a ver como é que se construía isso, como é que isso se materializava, porque ele já fazia... Ele estava a estudar teologia. Claro, e a teoria existia há muito tempo, antes de... Sim, antes. E agora como é que se construía isto, né? Porque isto pode ser muito interessante
Pode ser na prática, mas depois como é que tu constróis. Mas daquela pergunta eu acho que também tem aqui esta... Claro que nós tínhamos uma ditadura muito longa, que era das maiores, as pessoas de repente saiu em tudo quanto é jornal. As pessoas também, acho que também o maio de 68 foi muito forte, quer em França, quer na Alemanha. Os jovens estavam muito, ainda estavam muito a fazer, estavam ainda nesse percurso, especialmente na Alemanha, ainda tinham todas essas sequelas que por exemplo, o Johann Maria Bustorff fala, e a Petra também, sim. que são as sequelas da Segunda Guerra Mundial. Sim. Traumas do nazismo, dos professores serem todos nazis. E eram todos nazis, eles não desapareceram. Foi como aos PIDs em Portugal, não é? Eles não se evaporaram. Mas nós temos aquela ideia de que houve uma limpeza, não é? Mas não houve. Mas não, para já, por um lado, também não se pode, não vamos defender que se mate toda a gente, não é? As pessoas não podem desaparecer. Se elas quiserem fugir, ok. Mas as pessoas depois ficam no tecido social, não é? E continuam a trabalhar, mesmo que sejam coisas. Ser professor não é inócuo, mas as pessoas têm que trabalhar, não é? E provavelmente nós temos, ou ainda temos, se calhar, muitos informadores, que não faço ideia, não é? Se ainda existem, se trabalham ou não, mas que tiveram, se calhar, um papel que nós nem sabemos no Estado Novo, e provavelmente na Alemanha já não, mas durante muito tempo, como eles contam no podcast, tiveram uma influência muito grande na forma como os adolescentes eram educados, não é? Sim. Na escola. Por um regime que tinha acabado de ser derrotado e que toda a gente acha que é a coisa mais asquerosa ou horripilante que aconteceu na Europa nos últimos... Sim. É muito interessante esse legado que eles falam. E os silêncios, não é? O não falar. Não falar disso. Esses jovens, como a Petra diz, com 16, 17 anos, faziam encontros para se falar disso, para se discutir. Olha, que é pertinente hoje em dia. Como muito é que pertinente. nós chegámos aqui? Muito pertinente. Eles organizavam entre os jovens e iam discutir coisas que os pais não lhes diziam, basicamente. Coisas que os pais não queriam dizer porque sabiam, muitos tinham sido... Estavam incluídos no sistema, não é? Sim. Até porque se calhar tiveram que estar, também não vamos entrar aqui por causa nessa crítica de quem é que fez parte ou não. Mas depois a Alemanha acabou por ser das melhores nações europeias até a tentar contar essa história, não é? Depois há um esforço muito grande na Alemanha para levar todos os miúdos, desde uma altura em que tu não traumatizes, não é? Acho que é desde os 10 ou desde os 12, que vão todos os anos a um museu diferente sobre o nazismo, não é? E nem tanto não impede que haja um voto tão gigante na extrema-direita. Sim, é verdade. Não sei muito bem o que é que a história ensina ou não, mas pronto, não é o âmbito do podcast, mas é muito interessante pensar nisso. Eu gostei muito do episódio, gostei muito de todos, mas o episódio da Liana, da cidadã italiana, é muito bonito porque tu não começas a história, não tem nada a ver com Portugal, não é? Começa a história por ela, pela vida dela. Sim, em Itália ainda. Que é sobre uma espécie de revolução própria. Ela tenta fugir para poder ser um bocadinho mais ela, não é? Sim. É muito interessante e ao mesmo tempo desesperante ouvi-la falar para mim, porque só por ela ser se calhar mais bem disposta, mais simpática, mais dada a falar e ter amigos rapazes, era motivo para receber todo o tipo de insultos, não é? Na Itália dos anos 50, 60, 70. E avança a fita para Portugal agora, não é? E não é assim tão pouco comum. Temos um ressurgimento muito assustador de crítica à mulher, de crítica à posição da mulher, de crítica à liberdade da mulher, de um ressurgimento do machismo. E eu peço-te que nos expliques, a partir do exemplo da Liana, como é que era a vida das mulheres em Portugal nessa altura. E eu acho que se há uma coisa que une a experiência feminina no teu podcast, é esse choque das moças estrangeiras com os revolucionários. E que de feministas estes revolucionários tinham muito pouco, né? Os nossos revolucionários, alguns. Sim. Acho eu. Talvez seja por ser um meio mais rural, não sei, mas pelo menos se calhar estavam concentrados em Lisboa as pessoas que tinham essa ideia teórica da igualdade, mas ali naquelas cooperativas isso nem sempre... Sim, de vez em quando havia alguma voz dissonante. Por exemplo, eu lembro-me de um depoimento de uma voz dissonante que dizia que vocês não conseguem, quer dizer, falam muito do trabalho igual para salário igual, mas ele nunca foi concretizado. As mulheres nunca receberam a mesma coisa que os homens. Exatamente. Com essa desculpa, que não é desculpa, mas é com esse argumento de que se pagássemos a mesma coisa aos homens e às mulheres não havia trabalho para todos. E portanto, como não havia trabalho para todos, porque não se podia... Certo, só dava para alguns. Só dava para alguns, mas então, se não havia trabalhos para todos, então era para homens e para mulheres, não claro. Era tu estares a pôr a tirar as mulheres. Às mulheres, e o que elas dizem,
e aparece uma trabalhadora, que é um depoimento de um filme do Rui Simões, que diz: nós aqui no Alentejo, quer dizer, fazemos tanto como os homens. Sim, é um dos sons que eu escolhi para este podcast. É isso mesmo, ela a dizer que fazemos exatamente tanto como eles, com o extra da casa e dos filhos. Ela diz isso. Sim, é que depois eles vão para a taberna, vão para onde querem, e elas têm que cuidar dos filhos e da casa. A vida das mulheres naquela altura era trabalhar, aliás, como os homens, era começar a trabalhar muito cedo, não é? A guardar porcos, a fazer pequenas coisas, com 6 anos, com 7 anos a trabalhar. A pobreza era muito... Sim, o flagelo completo. Era um flagelo completo. Porque depois entrevistei também pessoas em Valdevargo, por causa das cartas que eu descobri de Valdevargo no Museu da Presidência, a pedir ao Presidente da República, o Ramalhianos, para não deixar ir para a frente a Lei Barreto, e depois fui à procura dessas pessoas a Valdevargo e encontrei, passados... e depois acabei por entrevistar outras pessoas. E elas contam, quer dizer, muitas vezes o que se ganhava durante o dia dava para comprar um pão, não dava para comprar mais nada. As casas nem sequer algumas tinham porta. Era uma miséria, mas assim uma miséria que as pessoas acham: estamos aqui não, eu acho que ninguém tem noção. Não tem noção que as pessoas passavam mesmo muita fome. Muita fome. E as mulheres, quer dizer, nós estamos a falar da condição da mulher. A mulher, quer dizer, era aquela coisa do parecer bem, da moralidade, não é? Do ter um namorado e já não podia ter outro, porque se tivesse outro, ai meu Deus. Mas estamos a falar sempre de mulheres pobres, porque há 2 categorias de mulheres, não é? E também há 2 categorias de revolucionários, também há 2 categorias de homens revolucionários. Claro, é muito diferente, porque se nós falarmos das mulheres ricas, até das filhas dos proprietários e tudo, que se calhar tinham a oportunidade de ter um passaporte e viajar para o estrangeiro, e tinham a oportunidade de estudar. As mulheres não tinham a oportunidade a maior parte não tinha a oportunidade de estudar, as pessoas tinham muitos filhos, está bem que morriam muitos também, mas acabavam por ter que dar comer a muitas bocas. Essa ideia que nós temos, e claro que o 25 de Abril foi uma libertação brutal para a mulher, também não vamos dizer que não foi, mas essa ideia que eu tinha de que a revolução nivelou tudo logo imediatamente, isso não aconteceu, não é? Porque... nem aconteceu naquelas zonas mesmo comunistas, mesmo de esquerda, mesmo que era, na minha ideia, a reforma agrária, não é? Tipo, tudo igual. Não. E não é. Não é, porque a revolução não se institui por decreto. Exato. Não é? A revolução cultural e moral não se, tu continuas nas cabeças não se institui. Não se institui, quer dizer. E esse confronto que estavas a perguntar com a mulher estrangeira era muito grande, porque, olha, logo a maneira de vestir era completamente diferente. Elas andavam com as pernas à mostra, com a barriga à mostra, essa coisa toda. As mulheres andavam vestidas dos pés à cabeça, praticamente, não é? Tinham muito pouca pele, como diz o Bustorff, muito pouca pele à vista. Depois Sim, ele fala delas estarem mesmo cobertas, não é? A descrição dele até me lembrou um bocadinho o mundo árabe. Ela estava, porque usavam aquele pano que é muito bom para a ceifa, porque o trabalho... Sim, o calor tem que... As pessoas no deserto não andam descascadas, não é? Os tuaregs andam todos cobertos por algum motivo, não é? Por causa do sol. O trabalho era árduo, mas árduo, assim, sem noção, de terem que andar às vezes para as herdades para trabalhar quilómetros e quilómetros. Num sol horripilante. Todos levavam uma coisinha para comer, para fazer uma açordinha, e muitas vezes dizem que quando estavam a comer a açorda estava a escaldar, tal não era o calor que estava. Depois na geada era horrível, porque era um frio enorme. As mãos sem proteção, as costas, quer dizer, imagina andares com as costas sempre dobradas. E depois, pronto, havia aquela questão de que quando não trabalhavas, quando estava a chover também, quando não ias trabalhar também não recebias. Claro, é horrível. O que era assim E os estrangeiros também traziam outra coisa, não é? Que era assim, eles podiam ir embora. Claro. Podiam. Não eram, se calhar não viviam, não quer dizer que vivessem assim tão bem nos países deles, não interessa, não tinham que estar ali, não é? E deve ser esse choque de liberdades também deve ter sido complicado para algumas mulheres lidar, não é? Chegavam estrangeiras, divertiam-se, se calhar não viam o trabalho como uma coisa para sempre, e ainda por cima os homens ficavam todos desnorteados. Isso também não deve ter sido. Sim, tanto é porque deve ter criado um ambiente. A Liana, quando é expulsa da cooperativa, Exato. É por causa desse episódio que ela nem teve a culpa, mas há um capataz que lhe diz: salta para as minhas cavalitas. Ela salta numa brincadeira, e como ela diz, as mulheres fizeram um plenário a dizer: desculpa lá, isto assim não pode ser, tens que te ir embora. Mas também tinham outras coisas, por exemplo, na Estrela Vermelha havia só um salão onde ficavam os estrangeiros. Eles aí tinham, como o Augusto diz, tinham perfeita liberdade
Sim, transavam uns com os outros à vontade, lá faziam a vida deles e iam para uma ribeira próxima, todos nus, tomar banho. Claro que as pessoas da cooperativa, os trabalhadores sabiam, mas não queriam que se misturasse essas duas realidades. Porque eram bastante diferentes, como a Petra diz. A primeira vez que foram à cooperativa, meteram um chuveiro cá fora e tomaram banhos todos nus. Claro, pá, que isto... Não, isso é depois, ainda hoje acho que é capaz de ser complexo. Pois, então, mas isso também não cabe na cabeça de ninguém. Tu não sabes muito bem. Tens que perceber também. Não cabe na cabeça de ninguém, não. Para eles, jovens, cabiam, mas depressa perceberam, porque foi a última vez que fizeram, que isso não estava ainda nesta fase cá em Portugal. Não, porque não é uma questão de. Os países deles já não eram tão tradicionais, já há muito tempo, não é? Não viam da mesma forma o corpo, nem a mulher, nem. Suponho, não é? A Alemanha. Sim. Porque lá tinha havido, quer dizer, o nosso maio de 68, quer dizer, tinha havido o maio de 68 em França também. Mas o nosso maio de 68 foi mergulhado numa ditadura na mesma, não? Sim, foi mergulhado, está bem que tivemos o nosso com as contestações universitárias que foram super importantes, 62, 69, que também fizeram mexer, mas é muito diferente deles, não é? Que já vinham com essa. E depois, estavas a perguntar que os problemas não deixaram de existir. Claro que não, os homens continuaram a ter um problema gigante, alcoolismo, violência doméstica gigante, tanto que o Augusto, tanto que é aquela questão que o Augusto se surpreende, não é? Que as mulheres continuavam a ir para o campo com os olhos negros, não é? E depois fazem-lhe uma pergunta: no teu país também se bate a mulheres? E ele responde muito bem, que é tipo, não, no Brasil um homem é cobarde se bater numa mulher. Na altura era assim. E ele também refere, agora já não é. Não, pois... O que é fantástico, se uma pessoa pensar que quando ele veio para aqui em 76 ou 77 era um horror, eras um verme por bateres numa mulher, e porque é que 50 anos depois não é? Ou é, mas para uma parte, não é? Sim. Normalizou-se. O que é que se passa? Porque é que já não... Claro que continua a ser um crime, claro que a maioria da sociedade não é, obviamente, violentadores de mulheres. Mas como é que isso já não é tão chocante, não é? E ele menciona isso e eu achei incrível. Pus-me a pensar se há algum valor, se há algum direito que tu tenhas adquirido e que já não vais perder. Se a sociedade pode mesmo cair completamente abaixo do que tu conquistaste nas revoluções de Abril ou de... mas podes, e está a acontecer. Sim, mas dia, lentamente. É mesmo, qual é o nível a que tu não desces? Vamos ver negros em partes do autocarro diferente de brancos? O que é isto? Pois. Ou seja, qual é que é não é? Aquela rede em que tu... Isto está estabelecido, agora pode ser melhor, pior, mais liberal, um bocadinho mais... Mas eu acho que não sei. Eu não sei responder a isso, não é? Qual é que é o nível em que as mulheres vão começar a ser encorajadas a ficar em casa e não trabalhar? Qual é, não é? E penso muito nisso, e achei engraçado porque ele faz no podcast passa ali 50 anos de história muito rapidamente com duas frases, que é: eram vermes, já não são tanto. Pois é. E é impressionante. Ele fala exatamente desse período, que é o período do Bolsonaro. Exatamente. Não é? Ele diz que os homens lá não batiam nas mulheres também por um machismo, porque a mulher também é fraquinha e tal, então não se bate, mas havia esse cuidado, e que depois começaram, e hoje mata-se mulheres como nunca se, pelo menos na visão dele, como isso não acontecia anteriormente. Anteriormente, sim. Pois. Nós não vivemos o PREC, não é? Nem eu nem tu, nem muito menos. Tenho pena, mas não vivi. Nem a ditadura também não vivemos. Era o que estávamos a dizer. Eu posso, se calhar ficámos com uma ideia de que toda a gente tenha lutado por mais direitos para todos, e que tu tivesse uma concepção de mulher como um ser totalmente livre, com o seu corpo, direito igual a aprender a ler e a escrever, a ter amantes como os homens tinham, obviamente. Que não é só a Liana que se depara com estes homens que dizem sem problema nenhum que os salários iguais é uma coisa impensável, como acabaste de falar. Não é que eu estivesse à espera de encontrar, acho eu, mais puro feminismo entre os agricultores de Alentejo em 1976, mas talvez tenha sido essa parte que mais me espantou, uma recusa de igualdade. Achas que os portugueses aprenderam com estas pessoas? Ficaste com a ideia que aprendemos alguma coisa? Bem, nós primeiro temos que perceber aqui que que existiram nessa altura quase 500 cooperativas e unidades coletivas de produção. Não podemos generalizar, porque são 500 na zona agrária, na zona de intervenção da reforma agrária. Foi muitas cooperativas, e portanto todas elas acabavam, e eram compostas de homens e mulheres, e acabaram por ser
todas diferentes. Eu estou a falar daquilo que eu consegui observar nas pessoas que eu falei que estiveram sobretudo em cooperativas na zona de Santiago do Cacém. Foi a Estrela Vermelha, a União Faz a Força, a Liana não, esteve lá em cima na 1º de Maio em Avis. Se eles aprenderam, olha, logo a partida eu acho que eles são capazes de ter aprendido pela observação, e tu percebes isso, não é? Porque, por exemplo, acho que já não sei se é Petra. Não, a Petra refere isso, não é? Quando percebem que os homens vão para o prédio das mulheres também para fazer o pão, que é uma coisa que os homens portugueses não fazem. Ou como o Augusto também diz que as mulheres começaram a ver como é que os estrangeiros tratavam dos filhos. Eles vinham muitas vezes em casal e traziam filhos pequenos, e os pais tratavam dos filhos, coisa que os pais portugueses não tratavam, não é? E então essa observação, e depois o questionamento, não é? Porque tu vês pessoas de fora, e quer ao Bustorff, quer ao Augusto, eles faziam muitas perguntas, não só aquela pergunta que é feita ao Augusto, lá, ao brasileiro, lá na tua terra o homem também bate na mulher, mas também ao Bustorff a perguntar como é que se guarda o gado lá na tua terra, se a tua terra, se a Alemanha está mesmo dividida em duas, uma é comunista, outra é fascista, como é que vocês trabalham, se a mulher ganha tanto que o homem, quantas horas trabalham, pronto, esse tipo de curiosidade que também vai abrindo para perceber que há outras formas de viver e há outras maneiras de viver. Eu acho que sim, eu acho que mais pelo comportamento também. Acho que é mais pelo comportamento do que, sim, pelos olhos dos estrangeiros tu vais mostrando também como é que para eles as injustiças do novo patronato, não é? Eram muito parecidas ou muito semelhantes sim, ao que se fazia no patronato antigo. E é muito interessante porque talvez as pessoas que estavam envolvidas na revolta agrária, elas também viam, não é? Elas também achavam que eram mal pagas e que havia injustiças, mas pelos olhos dos estrangeiros é talvez uma visão um bocadinho mais aproximada quase à nossa altura. Eles estavam à frente, não é? do que viam. E eu achei muito interessante porque tu falas, por exemplo, os salários não eram pagos a horas, depois havia reuniões de trabalhadores em que o dono ou o gerente da obra da direção principalmente não assinava os cheques ou não estava... Pronto, há muitas práticas que se calhar, again, tal como a coisa do feminismo, eu também não estaria à espera de ver numa revolução, não é? Mas há uma espécie de contaminação de antigos hábitos, antigos vícios do patronato nesta nova fase. Essa parte também é muito importante. Tu achas que isso contribuiu para matar o movimento? Os vícios antigos das pessoas que lideravam continuavam iguais? Não, acho que não. Acho que não foi por aí. Por exemplo, mais uma vez digo que são 500 cooperativas e unidades coletivas de coprodução, claro, que todas tiveram muito diferentes. Sim. Há muitas que continuaram esta questão e até ao fim da Comissão dos Trabalhadores, em que era tudo discutido. Mas também ouvi, já não me lembram de dizer que muitas vezes era preciso tomar decisões rápidas, e uma Comissão de Trabalhadores democrática não é assim tão rápida como as decisões que tu tens que tomar. Certo. E porque tu às vezes começas a queimar etapas, não é? Porque tu tens que decidir. E não, as cooperativas tiveram sempre um bloqueio inicial, não é? Logo há este mito que as cooperativas ou as ocupações aconteceram logo, que era uma coisa que eu também tinha pensado, apesar de ler alguma coisa sobre este assunto, que era deu-se o 25 de Abril e no dia seguinte os trabalhadores ocuparam os terrenos. Isso não é assim, não é verdade. Os trabalhadores primeiro quiseram discutir as suas condições de trabalho, e por isso é que fizeram as primeiras convenções coletivas de trabalho em junho de 1974 em Beja, que depois foi alargado a outras regiões, e que eles colocaram uma série de direitos que queriam ter, ao transporte, aos dias, aos salários. Os patrões, não tendo, como diz o Bustorff, percebendo que por maneira legal não conseguiam alterar a sua situação miserável, quer dizer, tinham que fazer alguma coisa. Claro. Mas acabaram por ter sempre muitos bloqueios. Logo, mais porque não tinham, quando foi das convenções. A seguir às convenções houve muito por parte dos patrões retirada de máquinas, queima de
material cereais, de, material de trabalho. Material de trabalho. Que desapareceu. Sim, o atraso nas ceifas, só para não contratar trabalhadores, porque tinham que contratar uma série de trabalhadores, não é? Porque as pessoas queriam efetivamente era trabalho, porque isso era o que lhes dava a garantia de terem um salário e ter comida. E uma das coisas era todos os cabeças de casal tinham que ter direito a um posto de trabalho. E então isso não foi, as pessoas avançaram. Quando chegam, quando começam a partir mais em força, a partir de 75, quando chegam à organização, também surgem muitos problemas de falta de maquinaria, há essa questão do escoamento dos produtos, e pronto, e depois as pessoas, temos que perceber, não é? Eram pessoas, muitas delas analfabetas, não é? E de repente, não é, que tu tens que criar um modelo. Eu acho impressionante o que aquelas pessoas fizeram. Claro, organizar com zero teoria económica Sim, claro. Umas mais amparadas, tudo bem, por partidos e pelo Partido Comunista, mas não sempre. Não sempre, é verdade. Nem sim, sempre. O Augusto Costa fala disso, não é? Deles andarem à bulha com 400 partidos em Lisboa e não haver quase ninguém que pudesse contar com a direção ideológica, pelo menos, dele, para não dizer outra, não é? Não apareciam lá em baixo. Ele fala disso, é muito engraçado. Não apareciam lá em baixo, sobretudo quando começou o desmembramento da reforma agrária, que as pessoas andavam sempre vigilantes porque a GNR entrou a matar. Exato. E eles não tinham literalmente a matar, não é? Portanto, sim, literalmente a matar. E eles, era uma guerra, como diz a Ana Ascensão num dos documentários, era uma guerra, a gente ia e tinha. Sim, escondiam-se para trabalhar e depois olha que eles vão aí, olha que eles estão a chegar. Olha, há muito essa. Temos zero. Eu acho que há muito pouca coisa sobre isto e por isso é que o teu podcast é tão importante. As pessoas não têm noção de que a revolução agrária, com todos os seus problemas, foi desmantelada violentamente, não é? Pois foi. Criou-se também, foi criada assim, quase assim um foguete, não é? Foi criada, e como o Augusto Costa diz, praticamente durou 2 anos. Exatamente. Depois acabou por. E nós temos tantos sistemas em Portugal que há tantos anos que andam para se instituir e não dão resultado nenhum, e nós só conseguimos pôr em prática durante 2 anos esse processo, não deixando que ele pudesse crescer, porque havia trabalho para as pessoas, havia produção, porque a produção aumentou nas zonas da reforma agrária, havia campos que estavam por cultivar, que passaram a ser cultivados, e desde sempre também havia havia áreas de reserva para os proprietários, podiam ser menos do que é que eles estavam à espera. Depois aumentou-se estas áreas de reservas, sobretudo com a lei a lei Barreto, e claro, depois as propriedades acabaram por começar a ser cortadas, claro, desmembradas. E não dava para toda a gente trabalhar e ter o seu. Não dava para toda a gente trabalhar, porque deixavas de ter. Tinhas de ficar sem água, porque aquela parte da água ia para o proprietário, claro. Ficavas sem as máquinas. Mas isso era matar a reforma agrária imediatamente. Para além de que estrangularam, deixaram de dar crédito. Exato. Deixaram de comprar, mas desde o início houve sempre muitos bloqueios. Sim, não é? sim. Por exemplo, as máquinas eram um problema porque eles não conseguiam arranjar máquinas porque ninguém as queria. Primeiro não existiam, não é? Caminhões, transporte, que era muito importante para escoar os produtos. E depois porque também não as queriam alugar muitas vezes às cooperativas. Para não dar dinheiro às cooperativas. Para não dar dinheiro às cooperativas. Por isso é que houve uma situação que eu acho muito interessante e que eu também não sabia, que houve movimentos de solidariedade internacional, nomeadamente na Alemanha. Sim, que se juntaram para mandar veículos. E nós estamos a falar da Democrática, estamos a falar da Federal. Eu não entrevistei ninguém da Democrática. As pessoas eram os comunistas. Não, estou a falar da Federal. Sim, que acharam que tinham que ajudar. Sim, tinham que ajudar e tinham que mandar. E depois uma coisa muito interessante, e que nós nesta Comissão de Solidariedade, por exemplo, que a União faz a força, eles não só ajudam, pronto, lá está, também se metem, não é? Mas como vai uma comissão perceber se eles estão a praticar uma verdadeira democracia na União faz a força, de comissão de trabalhadores. Porque se não praticarem também é um entrave para eles continuarem a apoiar economicamente, porque é uma dessas premissas, é eles
as comissões. Tipo um microcosmos do que se faz agora para apoiar o Afeganistão ou para apoiar a Síria. Ou devia fazer, ou se devia fazer, sim, que não faz. Sim, mas depois lá está, pois é isso que estás a dizer, é muito interessante, porque depois tu não respeitas o curso natural das coisas. Exatamente. Tu queres impingir uma coisa que as pessoas não estão preparadas ainda, que leva ao seu tempo. Claro. As pessoas não habituadas a ser mandadas a vida toda, está bem? E nessa relação vertical de poder. Esse choque não vai resultar. O choque não vai resultar. O choque de tu creres que hoje em dia a Síria, toda a gente acha que é normal as mulheres andarem destapadas, e não é para muita gente. Portanto, ou seja, isso não vai ser imposto agora, não é? De repente. Não podes impor isso à força, né? Porque isso vai dar um péssimo resultado. E suponho que na reforma agrária, os feminismos, essas coisas de andar nu, essas coisas das mulheres serem igual aos homens, também não era assim tão comum. Sim, se bem que as mulheres, há que dizê-lo, as mulheres foram ferozes na reforma agrária. E fundamentais, não é uma coisa que se pudesse fazer sem mulheres, claro, nada. Obviamente. Aliás, há uma cooperativa que eu quero estudar agora, quero fazer mais uma, agora focar-me mesmo nos trabalhadores, só nos trabalhadores, nesta visão também de 50 anos, o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer agora no Alentejo, interessa-me, e quero trabalhar só com os trabalhadores da cooperativa de Valdevargo e a cooperativa de Casebres em Alcácer do Sal. E essa cooperativa de Casebres para mim interessa-me porque é uma cooperativa que não foi só liderada por mulheres, mas foi muito liderada por mulheres. Pronto, foi muito organizada. Não foi só, trabalho, mas foi muito trabalho. Liderado. Isso é importante. Agora, as mulheres tiveram uma importância muito grande, eram ferozes nas manifestações e ferozes na defesa do seu posto de trabalho. E agora, na comissão de trabalhadores, essa importância que elas tinham ou não, pronto, acabava por ser. Conforme o sítio, como disseste, são muitos exemplos, e não podemos dizer lá as 4 pessoas com quem falaste, todas referem isso, não é? Sim. Mas se calhar há outras cooperativas onde isso não era um tema, havia outros problemas. Nós vamos muito adiantados no nosso tempo, mas como podem verificar, há muita coisa para ouvir no podcast Eu Vim de Longe, da Isabel. E portanto, ainda bem que ficaram aqui 4 ou 5 perguntas por fazer, porque assim vocês podem ir ouvir o podcast e tirarem as vossas próprias conclusões. Chegámos ao fim de mais um episódio do Mundo a Seus Pés, mas temos ainda de perguntar à Isabel, a nossa pergunta da praxe, para onde é que ela ia viajar se não tivesse nenhuma restrição, nem financeira, nem temporal. Olha, nem laboral, nem nada. Nem laboral, nem nada. Eu por acaso penso muito. Agora posso dizer 2 lugares, e tenho sempre 2 lugares. Há um sempre que cada vez que me perguntam isso e que já fizeram esse exercício, onde é que tu querias? E as pessoas dizem sempre, não sei o que de Cristo, não sei o que. Eu digo não, eu só queria ir a 11 de janeiro de 1851 ao Teatro do Ginásio, para quando foi representada a primeira revista do ano, que hoje em dia se chama Revista à Portuguesa, mas foi a primeira revista. E que eu gostava de saber como é que ela era feita, essa revista, como é que eram os personagens, como é que eram as alegorias. Era assim uma coisa. Teatro do Ginásio, que ainda existe, só está lá a fachada. Existe espartilhado, só está lá a fachada. E era esse dia que eu gostava muito. Mas também, agora por causa disso, também não me importava nada de ir aqui ao. Tenho uma tristeza muito grande não ter. Eu já era nascida no 25 de Abril, mas era muito bebê. Não ter vivido o 25 de Abril. Agora, com isto tudo. É aquele dia, não é? É aquele dia. É mesmo aquele dia. Agora, tu podes imaginar, tu podes. É muito emocionante. Assim. Não é muito fácil, às vezes, emocionar-me com datas ou isso, mas é sempre incrível. sempre. Nos 50 anos, estar na Avenida da Liberdade foi assim. Tive pessoal que eu conheço de imigrantes do Brasil, Nova Iorque, Alemanha. Sim. Vieram cá ao 25 de Abril, 50 anos, e por um lado nós somos todos, e tu também, lá por seres nascida, não quer dizer que não seja um produto do pós, não é? Sim. E é impressionante a sorte que também temos, não é? De ter nascido. Não o vimos, mas por um lado usufruímos imenso. Sim, somos por isso é a primeira geração a ter usufruído dele. E se não fosse também havia atrizes, também havia dramaturgas, claro que sim, mas não era na clandestinidade e não era fácil ser atriz, jornalista, escritora. Sim, nem trabalhar, quer dizer, não venho de uma família operária bastante pobre. Sim, eu já estou só a falar das artes censuradas, já nem estou a falar de trabalhar normalmente. Era impossível. Eu estudei com bolsas, não era possível não ter de outra forma. Tinha que ter um trabalho perfeitamente. E demorarias se calhar muito mais tempo a ter um curso, ou ter mesmo que desse, mesmo que fosse possível, não é? Sim, não era possível para mim, portanto, sim, acho que o 25 de Abril, estas datas aqui, Mas és a primeira convidada que
à pergunta para onde é que ias se pudesses ir para qualquer lado, responde o passado, porque normalmente as pessoas dizem tipo Seychelles, ou Hong Kong, ou Budapeste. Ou seja, a pergunta... Sim, dizem um local e não... De férias, sim, sempre. Ou seja, no futuro. Portanto, és a primeira pessoa que entendeu esta pergunta. Sim. Como, onde é que ias anyway? Tipo, no passado, no presente, no futuro. Sim, é espetacular isso. Mas eu acho sempre... Entendeste a pergunta como, tipo, onde é que ias? Ao 25 de abril de 74? Ao século XIX também é um século que eu acho muito importante e que adoro mesmo. Mas isso é muito interessante. Se calhar vou começar a perguntar a partir de agora aos meus convidados. Pode ser no futuro ou pode ser no passado. Mas eu no primeiro caso deito um dia e quase uma hora exata. Sim. Não sabia, não estava à espera, muito menos teatro de revista. Não, porque a minha tese de mestrado foi essa dissertação e que era uma revista completamente diferente da que se faz hoje e era muito interessante. Deve ser. Cheia 1851. de metáforas e alegorias e coisas que impressionantes. E eu gostava muito de saber, porque não há fotografias. Exato. Gostava de estar lá como espetadora. A ver o que é que se passava lá. No Candeeirzita lá alumiado, e como é que estaria lá só queria ver os figurinos e como é que eles representavam em palco. Era mais isso. Pois, quem é do teatro tem essa coisa. Porque o texto eu tenho. Exato. Então, obrigada à Isabel mais uma vez e ao Tomás Delfim pelos cuidados técnicos deste episódio, e a todos vocês que continuam a escutar-nos. Até breve e obrigada. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.